que daqui a poucos anos, se calhar, se quiséssemos realizar este trabalho, já não seria possível. Aliás, há uma questão que em Santa Lorena perguntou-me se seria possível ter aqui hoje alguém, portanto, também para estar aqui connosco, que tivesse ido à pesca de bacalhau, que tivesse sido tripulante do navio de pesca de bacalhau à linha. Eu disse que Lorena neste momento é muito difícil, porque efetivamente é cada vez mais difícil para nós, museu, convidar ou ter alguém presente, portanto, dessa época, porque as pessoas ou infelizmente já desapareceram, ou já não têm condições físicas para se deslocarem e virem até ao museu, ou então, como foi o caso, portanto, de um dos capitães, que felizmente ainda encontramos muitas vezes com ele, os seus compromissos também não permitiram que estivesse aqui hoje. Mas, tendo isso logo em conta, portanto, tendo essa realidade, que não é apenas a atividade que estaria a desaparecer, porque essa de facto já tinha desaparecido. Hoje temos uma pesca de bacalhau, mas como também dissemos aqui de manhã, que em termos comparativos de facto não tem nada a ver com aquilo que tinha na época. Mas não apenas a atividade já estava, portanto, praticamente extinta, mas também os seus protagonistas estariam a desaparecer. E, portanto, o museu achou que este seria um momento, de facto, indicado para iniciarmos este trabalho de recolha audiovisual de testemunhos de homens que tinham andado ao bacalhau em navios portugueses. E, obviamente que nós tínhamos um universo de estudo, digamos, que era gigantesco. Nós temos pelo menos em registro 20.000 fichas de inscrição no Grêmio dos Armadores de navios de pesca do bacalhau. Obviamente que nem todos já estariam vivos, mas uma parte poderia estar e, portanto, estaríamos um universo de estudo que para uma equipa de 3 pessoas não seria, que para além, portanto, deste trabalho tem outros trabalhos no museu, seria difícil, pelo menos, de cobrir em um pouco espaço de tempo. E então começámos, de facto, por estabelecer alguns limites e fazer algumas opções na forma como iniciámos este projeto. E a primeira opção foi, sem dúvida nenhuma, fazê-lo com a comunidade local, ou seja, em primeiro lugar, dizer que, portanto, o projeto iria ter em conta, iria abranger, portanto, todos os tripulantes, independentemente da sua posição ocupada a bordo, ou seja, pescadores, moços, criados, salgadores, escaladores, pilotos, oficiais, o piloto é um oficial, comandantes, enfermeiros. Portanto, todas as categorias de bordo iriam ser abrangidas no projeto e também todos os homens, portanto, todas as localidades que na altura nos fosse possível cobrir, iriam ser abrangidos no projeto. Mas o projeto iria ter início em Ilhavo, porque de facto o museu, portanto, está em Ilhavo. O museu, e o museu nasce em Ilhavo. Eu penso que se calhar já tiveram a oportunidade de conversar sobre isso durante a visita ou durante a explicação natural, porque efetivamente esta atividade tem não apenas uma boa parte dos tripulantes destes navios eram naturais de Ilhavo, mas também a própria indústria ligada ao setor do bacalhau é em Ilhavo que nasce. E curiosamente é, como dissemos aqui de manhã, ainda hoje, daqui que partem, portanto, os 13 navios portugueses que pescam bacalhau no Atlântico Norte. E por isso, de facto, fazia todo o sentido que o projeto iniciasse com uma recolha por homens de Ilhavo, não é? E depois, à medida que fosse possível, nós então iríamos partindo para outros centros de recrutamento de homens para o bacalhau. Isso aconteceu também com um outro projeto que já foi aqui hoje falado, que foi a Caixa da Memória. Portanto, ou seja, aqui se calhar eu não vou demorar, mas a partir de 1937 a Organização Corporativa das Pescas, pelo Estado Novo, neste contexto surge um conjunto de organismos que tentam regular não apenas o comércio do bacalhau, mas também toda a organização do trabalho. E, portanto, o Grêmio dos Armadores de Navios de Pesca de Bacalhau surge neste contexto. E passa a ser obrigatório, a partir da campanha de 38, um registro, portanto, uma matrícula de todos os tripulantes no Grêmio que quisessem ir ao bacalhau.
E, portanto, o museu que recebe é um arquivo do Grêmio, que tem estas fichas do Grêmio dos Armadores de Navios de Pesca do Bacalhau, cerca de 20.000 fichas, onde se encontra um conjunto de informações que são, de facto, absolutamente preciosas. Como, por exemplo, o nome, data de nascimento, de a que freguesia pertenciam, a filiação, se eram casados, depois há aqui alguns pormenores interessantes, se o casamento é pela Igreja Católica, se não era, a residência, mas depois tem também um outro aspecto muito importante e que permite, de facto, também fazer linhas de investigação sobre a pesca do bacalhau, que no futuro poderão, de facto, ter um desenvolvimento importante no contexto de alguns projetos do museu e do CIEMAR, sobretudo, que é, portanto, uma espécie de percurso que cada tripulante foi fazendo ao longo do seu percurso, portanto, na pesca, não é? E no início, portanto, existiu uma informação inicial, como, por exemplo, o primeiro navio em que embarcou, em que categoria é que embarcou, pescador, capitão, piloto, e depois também há algumas questões que poderiam ser interessantes, como, por exemplo, como é que, se no caso do pescador, se tinha sido primeira linha, se era pescador especial, se era uma segunda linha, ou seja, também aqui temos alguns elementos que podemos considerar para projetos sobre a pesca de bacalhau. E depois, à medida que o pescador ia fazendo, o pescador ou o tripulante ia fazendo outras campanhas, esta informação ia sendo registada. Mas há aqui um pormenor que é interessante, é que o pescador ou o tripulante nunca mais viam estas fichas. Portanto, eles nunca mais tinham contacto com este documento, não é? E, portanto, quando nós recebemos este espólio, para além de ter toda esta informação, que para nós, em termos de projetos de museu e projetos de investigação, é de facto valiosíssima, tínhamos também um outro elemento que também é, em termos de objeto, é interessante, que é a fotografia, porque estas fichas tinham uma fotografia tipo passe, não é? Isto permitiu-nos, desde logo, pensar em novos projetos, e é neste sentido que surge uma oportunidade que o museu teve, que foi através de um programa europeu, digitalizar estas fichas, portanto, tratá-las digitalmente, e a partir daqui construir a caixa de memória com estas fotografias. E a caixa, que começa por ser um projeto que nasce no Museu Marítimo de Ilha para ser exibido na sala de exposições temporárias do Museu Marítimo de Ilha, e onde nós realizamos as primeiras entrevistas do Arquivo de Memórias, começa a ser requisitada por outras comunidades, por outros centros de recrutamento para a pesca do bacalhau, de uma forma que para nós foi até absolutamente inesperada, não é? E, portanto, o projeto começa a itinerar por estes centros de recrutamento e nós aproveitamos, como sempre aproveitando, íamos fazer uma montagem da caixa, mas levávamos também o outro projeto, que era o Arquivo de Memórias da Pesca do Bacalhau, e aproveitando uma série de contactos informais que íamos estabelecendo com as instituições que recebiam a caixa, conseguíamos também recrutar, digamos assim, novos entrevistados que ficassem, portanto, que pudessem integrar o Arquivo de Memórias da Pesca do Bacalhau. E, portanto, foi neste sentido, isto é um outro projeto, que já tivemos também a oportunidade de conversar de manhã, que é o Portugal no Mar, que é um livro, foi uma edição, e que, no fundo, acaba por ser uma síntese também de todo este trabalho. E eu acho interessante, porque o facto destas pessoas nunca mais terem visto a ficha, e é curioso, nós simplesmente também dar esse testemunho, nós elaborámos um guião de entrevista não estruturado, e, portanto, preparámos tudo isto de uma forma muito, com todas as metodologias das ciências sociais, até com algumas dimensões de análise, que eu depois poderei referir, e de facto tínhamos um guião muito bem preparado, que nós achámos que seria muito completo e que poderiam abordar todos os aspectos possíveis que nos interessassem sobre a pesca do bacalhau. E é muito curioso, porque na maioria dos casos, uma das coisas que nós levávamos, nós pedíamos sempre que nos informassem quem eram as pessoas que nós íamos entrevistar, para que pudéssemos levar do museu um exemplar da sua ficha, não é? Que era, portanto, uma forma também, uma atenção para com as pessoas que tinham disponibilidade para nos dar essa informação. E assim que nós entregávamos esta ficha, nós não precisávamos de entrevista.
porque as pessoas, de uma forma muito espontânea, viam a ficha e, portanto, para além de toda a emoção que sentiam, não é? Ao olhar a sua fotografia, a partir, portanto, da informação que estava na ficha, começavam a contar a sua história. E depois nós, muito pontualmente, seguindo o guião, poderíamos ou não voltar a um ou outro aspecto que considerássemos que não tinha sido abordado. Mas, de uma forma geral, isto era suficiente, às vezes, para 2 horas de entrevista, o que controlava sempre o tempo de filmagem e as cassetes nós tínhamos disponíveis, e dizia assim, vocês têm que ser mais rápidos, têm que ser mais rápidos, não temos tempo de cassete muitas vezes, não é? E, portanto, mas isto daria sempre, portanto, entrevistas muito pormenorizadas e que dispensavam muitas vezes este guião de entrevista que nós elaborámos, demorou tanto tempo a elaborar antes de partirmos para o nosso terreno, não é? Ora, posto isto, eu queria só dizer-vos que estão neste momento realizadas cerca de 80 entrevistas e agora se calhar pedi ao Hugo para... isto é um outro projeto. Do Arquivo de Memórias, só aqui fazer uma referência também que é importante. O Arquivo de Memórias não foi um projeto só que, portanto, ou seja, a melhor forma de explicar, o Arquivo de Memórias também deu origem a outros projetos. Porque durante estas entrevistas, muitas vezes alguns homens levavam-nos alguns objetos que eram seus e que gostavam de partilhar. Isto poderia ser uma zagaia, por exemplo, poderia ser algum documento que levavam, por exemplo, a sua caderneta, não é? A cédula, exatamente. Mas também, em alguns casos, muitos levavam o seu álbum de fotografias, por exemplo, e partilhavam connosco o seu álbum de fotografias. E na altura nós tínhamos iniciado um projeto que é nos Porões da Memória e que é no fundo um projeto que tem fotografias, ir aos álbuns pessoais, portanto, destes tripulantes e partilhá-los no espaço do museu. E também aproveitar para, e o Dr. Álvaro Garrido também focou essa linha no fundo expositiva, de partilhar com a comunidade, a nossa comunidade de públicos, outras visões sobre a pesca do bacalhau. Nomeadamente a visão que alguns estrangeiros tinham sobre a pesca do bacalhau. Aqui temos um exemplo de um jornalista, o Wayne Valve, que em criança tem na sua memória o facto de ver a frota branca no Porto de St. John's quando ia brincar. E, portanto, durante um determinado momento do ano, ele recorda-se de ver a belíssima White Fleet, não é, no Porto. E então ele conta uma história até muito interessante, que lhe ofereceram uma máquina fotográfica e uma das coisas que ele registra, uma das primeiras imagens, é de facto a presença da frota neste Porto de St. John's. E partilhou connosco estas suas fotografias, são também as suas memórias, não é? E há depois aqui uma história que é curiosa, que foi de um pescador das Caxinas, que viu isto ser nos jornais e uma jornalista fez uma entrevista ao Wayne Valve e publicou algumas fotografias na revista Visão. E um senhor das Caxinas viu publicado na Visão a fotografia do pai e ficou muito surpreendido e mostrou a fotografia ao pai, que a família inteira veio ao museu para reencontrar o Wayne Valve e para, portanto, ver a fotografia. Foi muito interessante dizer, o filho dizia, eu pela primeira vez na vida vi o meu pai a chorar. O meu pai olhou para a fotografia e chorou. E eu nunca o tinha visto chorar antes. Portanto, ou seja, isto para dizer que, e também continuando um pouco até aquela questão que nós estamos a falar de transformação social, não é? Estes projetos também têm um objetivo, que é criar, no fundo, uma ligação afetiva ao museu. E, portanto, esta ligação afetiva que o museu tem com a comunidade, eu acredito seriamente que estes projetos contribuíram muito para essa ligação afetiva. E posso dizer-vos que, embora o museu tivesse já, portanto, uma ligação muito forte com a comunidade, e nem sempre a comunidade tem ou é consensual relativamente ao trabalho que o museu desenvolve, eu acho que isso é interessante. Isso quer dizer que o museu está vivo, no dia que toda a gente concordar. Eu penso que aí, se calhar, às vezes é um pouco perigoso. E, portanto, isto quer dizer que o museu ainda desperta o interesse e ainda desperta, tem uma relação emotiva até com a comunidade local, neste caso. Acho que uma coisa que aconteceu com todos estes projetos foi o museu alargar esta sua relação com outras comunidades, neste caso, com toda a comunidade de homens que estiveram de alguma forma ligados à pesca do bacalhau. E neste sentido que eu acho que é também muito bonito, que é uma ligação efetivamente afetiva a estes projetos.
E dizer, por exemplo, que há muita gente que vem hoje procurar o Portugal no mar porque quer ter em casa uma recordação, uma fotografia do avô, por exemplo. Portanto, isto eu acho que de facto é uma ligação a outras comunidades de públicos que não existia e que também cumpre, sem dúvida nenhuma, aquilo que é a missão transgeracional do museu. Depois, então, agora sim, eu pediria ao Hugo só para termos uma noção, portanto, deste projeto um pouco mais, se calhar em termos de quantas entrevistas foram feitas, onde é que foram feitas, e o que é que, para depois, se calhar, irmos para uma outra fase, que é, depois de toda esta recolha, o que é que vamos fazer com este arquivo e o que é que ainda falta fazer no arquivo? Ok. Boa tarde a todos. Não tive o prazer de estar convosco de manhã. Eu também trabalho no museu desde 2001, desde que ele abriu nesta nova versão que vocês hoje conheceram, largada em janeiro com o nosso aquário, aqui com o Sr. Mar. Além disso, trabalhar no museu, nesta equipa, sou o único filho da Terra. E não só da Terra, é assim, a equipa era diversificada e o Hugo tem uma coisa que era muito especial, é que o Hugo tem também uma ligação, não era pelo contrário, o Hugo tem também uma ligação pessoal a esta atividade, uma vez que o pai, o avô, o tio do Hugo foram homens que foram ao bacalhau e, portanto, obviamente que existe um olhar muito diferente daquele, por exemplo, que eu tinha, ou que o nosso outro investigador tinha. Portanto, e acho que esta diversidade na equipa foi muito interessante e que enriqueceu bastante este projeto. Ou foi um handicap, porque eu às vezes não queria ouvir as histórias que já conhecia e perguntava outras coisas e raramente, e fui talvez o primeiro a ignorar o guião deliberadamente para deixar seguir a conversa com o homem que tinha à minha frente. Mas sendo filho da Terra, quando disse filho da Terra, vem com tudo, com esse background todo de ser filho, neto, sobrinho neto, e mais não sei o quê, de homens que andaram ao mar, particularmente na pesca de bacalhau. E fiz parte fiz e faço parte do projeto do arquivo, que muito me orgulha, até porque por trás das entrevistas havia, da nossa parte, algumas aventuras pelos locais, porque nós íamos sempre para locais desconhecidos, falar com pessoas desconhecidas, com interlocutores também eles desconhecidos, ou pelo menos que não sabíamos bem como é que íamos ser recebidos, e tivemos ao longo destes anos todos belas histórias para contar, mas sobretudo permitiram-nos conhecer homens com histórias fantásticas, para mim impressionou-me porque muitas vezes quando se está no meio pensa-se que se sabe tudo, não é? Porque nós ouvimos as nossas histórias em casa, temos contacto com isso diariamente, vivemos muitas vezes todos aqueles perigos que eles falam, tempestades, naufrágios, nascimentos de filhos que só vêm passados uns meses. Tudo isso passou comigo, igual com a minha família, e muitas vezes eu pensava que sabia tudo e ia falar com esses homens com muito interesse, obviamente, mas à espera de ouvir coisas que já tinha ouvido falar. Eu estava perfeitamente enganado, não é? E fui muitas vezes surpreendido em muitas localidades que fomos, nomeadamente uma que já vamos falar mais à frente, do meu ponto de vista. Pronto, nós fizemos 81 entrevistas válidas. Esta é por localidade, obviamente, como vocês estão a ver ali, Ilha, o azul mais clarinho, com 27 entrevistas. Costa Nova, que enfim, fica no município de Ilha, mas dentro de Ilha, no município, nós temos várias pequenas comunidades diferentes entre si. Aqui em Ilha importava saber isso, mas isso está registado, também temos pessoas da Campanha de Nazaré. Mas pronto, Ilha, podemos considerar que a Ilha de Costa Nova, que nós temos aqui, portanto, aquilo que a Márcia falou muito bem, que foi a localidade mais próxima e aquela onde investimos mais inicialmente. E depois fomos percorrendo o país, indo à Fuzeta, penso que foi a primeira localidade onde fomos. Fuzeta é uma comunidade de Olhão, muito interessante. Muitos homens foram à pesca do bacalhau, à linha sobretudo, de arrastão há pouca ligação. É de lá o célebre Laurencinho, o melhor pescador de bacalhau celebrizado pelo Alan Williams, no seu livro da Campanha de Largos, cuja ficha estava naquela primeira slide que nós vimos,
Não falámos com o Laurencinho, o Laurencinho já tinha morrido. Não, mas havia ainda memória no Memória, Laurencinho. sim, Conseguimos ainda recolher alguns testemunhos sobre o Laurencinho. Sobre isso, está registado, de facto, ele era um pescador fora do comum. E depois em Alvor também, em Portimão, no Algarve, na Aflorada, em Matosinhos, a Lhandra, que eu não fui, vocês foram, o senhor Vila Franca de Xira, Caxinas e Vila de Conde, se bem que falamos só com homens de Caxinas, e Vila de Conde também. E São Miguel, nos Açores, a Ana Lorena teve a oportunidade, já me disse o privilégio de assistir a uma dessas entrevistas em Rabo de Peixe. Numa oportunidade que tivemos ir a São Miguel e andámos por ali, fizemos algumas entrevistas, não sei quantas, seis entrevistas nessa nossa deslocação aos Açores. Por categoria, oficiais, fizemos a 15, oficiais entendemos que é o comandante, capitão, e todas as categorias que estão abaixo do capitão. Muitas vezes nós falávamos com capitães que tinham sido, obviamente, imediatos e antes pilotos, porque é esse o caminho natural que eles fazem no seu percurso de trabalho, de carreira no mar. Contramestre, mestre de redes, que é mais um mestre, cozinheiro, enfermeiro, uma entrevista que também nos ficou na memória, um enfermeiro da Figueira da Foz, muito intenso, que deu origem a uma exposição de Corões e que, aliás, uma parte da entrevista desse senhor está neste momento na exposição. É bastante emotivo, era um homem muito desligado do mar e que foi para ali fazer o seu serviço de enfermeiro e acabou por ficar sensibilizado para escapar à tropa, foi esse sentido, exatamente. Salvadores, escaladores, moços e depois a maior fatia, pelo menos a boa parte dela, de pescadores. E nestes pescadores inclui-se aquilo que a Márcia falou, das especiais, primeiras linhas, segundas e terceiras linhas, ou um homem que terá sido também esse percurso. E terá sido moço também e tudo mais. Portanto, isto está tudo indexado, depois a Ana Catarina poderá mostrar-vos a capa e explicar-vos um pouco mais do trabalho que ela fez em relação à recolha das entrevistas per si. Por artes de pesca, a maior parte, 48%, portanto quase metade, só de artes de anzol, portanto homens que andaram em veleiros e em navios de motor, pescaram Doras. Porque essa também era a emergência, não é? Aquilo que a Márcia falou, estavam a morrer, estavam a desaparecer, que é mesmo assim, não é? As pessoas não são fisicamente internos, e a nossa emergência foi buscar os mais velhos, foi tentar falar com eles, e conseguimos. Muitos dos que estão aqui já não estão entre nós, mas os registros deles de vida estão em certa parte nestas entrevistas. E eram, a maior parte, homens dedicados que tinham andado na pesca de bacalhau à lua. Depois o arrasto, e depois há uma combinação entre o anzol e o arrasto que continua a ser muito grande. Houve muitos homens que começaram na linha e depois transitaram para o arrasto, e até mesmo ao contrário, vieram do arrasto para a linha. Isto acontecia sobretudo em homens não pescadores, tripulantes, maquinistas, porque ambos as artes, veleiros com motor, tinham máquinas, os arrastões também, os navios de motor tinham máquinas, não tinham vela, mas pescavam com dóris, e, portanto, esses facilmente transitavam de uma arte para a outra. Transitar de pescador de linha para pescador de arrasto é completamente diferente, porque efetivamente o arrasto não tem um pescador. Tem um homem que trabalha às redes e que está no guincho e que puxa a rede e que escala o bacalhau, não se apresenta. Exatamente. Não há essa categoria. Aí o pescador é o navio é que pesca, e o capitão aí é ter mais pescador. E às vezes exatamente é essa questão. O capitão é que define, é que lança a rede, é que decide. No Dori é o pescador que decide, depois de ser enviado lá para o mar no seu bote, e ele é que decide onde é que deve pescar e como. E depois, menos, mas curioso, que terá passado pelo anzol, o arrasto e o amalho.
A Redes de Malhar foi uma arte menor, ou pelo menos nós vimos a trabalhar. Era também por votos. A Balieira, que está na da Sala da Faina, é um exemplo. Sim, portanto, estavam com a rede. E aí sim era mais fácil passarem de anzol para a emalho, porque mais uma vez havia uma relação direta com o mar e com o peixe. Portanto, foram estes os entrevistados. E depois algumas localidades, deixo-vos aqui algumas fotografias. Este normalmente era o nosso estúdio portátil, uma coisa perfeitamente, não diria amadora, mas semi-amadora, semi-profissional, aquela coisa do copo vazio, ou meio cheio, meio vazio ou meio cheio, mas serviu para os nossos propósitos. E na altura adquirimos, como a Márcia disse, por financiamento europeu, bom equipamento de luz, som e de registro vídeo, uma câmara semi-profissional. E aqui vocês têm duas perspectivas, no Museu Municipal de Olhão, onde entrevistámos então apenas um homem de Olhão e o resto da Fuseta, da Figueira da Foz, com, reparem no Olhão, por trás está uma fotografia do Alan Villas, na altura desta exposição, que também itinerável por esses locais. Onde está o Lourencinho? Onde está o Lourencinho, exatamente, no Argos. A Figueira da Foz, com a Caixa de Memória, isto é no Centro de Artes e Espetáculos. Penso que fomos lá 2 vezes, em Olhão também. O local mais inusitado que nós tivemos a oportunidade de trabalhar foi difícil arranjar um pano de fundo. Nós tentávamos ter sempre o melhor enquadramento, né? Porque nós não tínhamos ecrã verde, não há aqui nada de efeitos especiais, e a Forada continua a ser o local mais insólito, mas muito interessante. Não, isto se calhar só um pequeno apontamento para quem faz trabalho de campo, não é? É que às vezes nem sempre temos as condições que nós desejamos. Exato. E portanto, quando falamos deste tipo de recolha, em que exige algumas condições técnicas, nós muitas vezes tivemos que improvisar, e foi aqui o caso na Forada. Na Forada, este é o Salão Nobre, que vocês estão a ver deste lado. Que já não é assim, já está recuperado. Já estava recuperado, felizmente. Mas também servia de cozinha. Sim, porque nós de manhã fizemos as entrevistas neste sítio e depois fomos expulsos porque começaram a entrar uns camping gás e fogões e iam cozinhar porque havia uma festa do rancho. E nós temos que nos mudar para esta pequena biblioteca, mas isto obviamente, isto que parece que nós estamos a contar aqui de uma forma bem disposta e foi sempre bem disposto, mas em termos técnicos cria alguns problemas. Por exemplo, estas entrevistas têm depois, quando é feita a indexação, e esse trabalho foi feito aqui pela Ana também, que é a questão de ver as condições técnicas de cada uma das entrevistas, quando é feita esta indexação. Estas entrevistas da Forada, por exemplo, são entrevistas que têm alguns problemas de som, porque nós não tivemos as condições que pretendíamos. Em termos mesmo de iluminação, também não são entrevistas que estejam propriamente muito bem conseguidas, mas isso tudo bem que se poderá hoje tratar, mas o som, que é fundamental depois para o trabalho que nós iremos fazer de futuro, aqui pode ser bastante prejudicial. E, portanto, o facto de nós não termos condições técnicas suficientes, neste caso, traz este tipo de problemas. E, portanto, isto também para dizer que este tipo de trabalho tem depois também este tipo de questões que é preciso assegurar o mais possível, não é? E nós tentámos levar sempre ser autossuficientes neste sentido. O equipamento que nós levávamos garantíamos que se nós não tivéssemos condições, conseguíamos com os meios que tínhamos fazer estas entrevistas, até na rua, como foi o caso dos Açores, quando vamos ver aqui. Como bom português que somos, nós desenrascávamos sempre qualquer coisa e a coisa fazia-se, nunca se deixava fazer por estarmos em locais cujas condições não eram nem de perto nem de longe as ideais. Aqui é nos Açores, uma no exterior, no Porto de Ponta Delgada, cuja entrevista, um trecho da entrevista está também na exposição dos Porões da Memória, e outra numa casa de um pescador em Lagoa, muito interessante, que nós descobrimos quase no último dia, que tinha entrado no filme do Francisco Manso e do Oscar Cruz, o Terra Nova Mar Velho, e na célebre série dos anos 80, do RTP, a Epopeia dos Bacalhaus, e tinha sido um dos entrevistados na altura e que nós apanhamos.
Os Açores, a maior dificuldade foi comunicar, falam português, obviamente. Rapaz, é complicado. Era um resumo daquilo que eu via, onde eu colocava as ideias municipais, a referência a datas, os navios por que tinham passado, as categorias profissionais, episódios vividos na pesca de bacalhau, com algum interesse, por exemplo, naufrágios, tempestades, o dia-a-dia a bordo do navio, geralmente contavam como é que era o dia na pesca do bacalhau, quando iam à terra. E depois falavam também das saudades da família, ou do contexto político de então, e a influência que se vivia na pesca do bacalhau, a influência do regime do Estado Novo na pesca do bacalhau. Há também um campo para as observações onde eu colocava factos relevantes na entrevista, nomeadamente, não estou a lembrar, mas se tinha vivido algum episódio especial, algum momento especial que eu achava que se devia dar destaque, ou que se devia dar... Sim, por exemplo, ou se participaram na entrega da imagem de Nossa Senhora em St. John's, também está tudo escrito na... Para algo um pouco mais pormenorizado, acho que chegou a altura de fechar. Há sempre, é muito bom que fiquem estas vontades de continuar a conversa e o debate. Eu acho que é sinal de que o debate foi saudável. Nós costumamos, para quem não esteve nunca nos nossos encontros, um bocado celebrando aquilo que nós defendemos, costumamos fechar os encontros com uma roda final de conclusões em que a palavra circula pelas pessoas que construíram o encontro. E cada pessoa agora já não questiona, nem nos fala de histórias, simplesmente partilha um pensamento, uma reflexão, algo que foi uma conclusão que resulta deste dia, não é? Algum fruto, algo que levam com elas, em certa maneira. E a minha proposta era esta, era fazermos circular a palavra e no final, pronto, despedir-nos e irmos ter com a Cofraria do Bacalhau, que devem estar já de cabelos em pé à nossa espera, não é? Sim. Os que ainda tiverem cabelos. Acham bem esta ideia? Quem quer começar? Domingas, quer começar? Eu, no tempo, tinha palavra que ninguém me deu. Não era no debate. Aí, há sempre injustiça. Não, foi só para pôr as coisas a claro. Não me tira a palavra outra vez. Já. Não levem a mal que eu sou assim. Gostei muito desta sessão, aprendi muito e fico muito feliz pela maneira como muito bem explicou, desculpe não repetir o seu nome, como muito bem sintetizou o que foi o Estado Novo. Gostei muito e acho que é um bom final para nos dar esperança que não volte no Estado Novo. Obrigada. Como síntese do encontro, eu acho que a palavra dinâmica é importante. Dinamizar, dinâmica. Criatividade. Como é que nos ouvir? Olha, eu quero já agora, na sequência do Pio Santos, sublinhar o papel do corpo de investigadores, enfim, o tempo inteiro, no sentido de vocês têm outras tarefas, mas seja como for, o assumir um corpo de investigação residente no museu, pensar sobre aquilo que está a fazer. Eu, se calhar, dizia uma coisa que falei pouco, mas ouvi bastante. Acho que é muito importante a ideia da pluralização e da memória. Enfim, estou aqui com alguns discentes nessa função, mas haveremos discutir isso muitas vezes. Mas eu fico sempre impressionada como é uma questão que nunca é suficientemente debatida. Ou seja, há sempre algumas intervenções que têm dificuldade em seguir esse caminho da ideia da pluralização das memórias e da necessidade de discutir também essa questão do presente e o passado, que aqui voltou-se a falar disso. Portanto, eu acho que continua a ser pertinente fazer estes encontros e abordar esta questão. Acho que ficou, gostei muito, mas continua a ser pertinente, não é? Portanto, não é repetitivo, porque continua a ser necessário discutir.
Eu acho que, sobretudo para nós, estamos aqui e enquanto estudantes de mestrado de História e Património, isto nos dá, este dia nos dá muitos assuntos, muitos tópicos que nós podemos e que devemos, que é a nossa função, discuti-los e aprofundá-los, e porque este é um assunto que nunca se esgota e falamos nas diferentes maneiras ou possibilidades de disponibilizar a informação e o que fazer com a informação que nós vamos recolhendo ao longo da nossa investigação. Portanto, acho que temos aqui pernas para andar e que há sempre mais a discutir, sempre mais a pensar e a aprofundar, porque o conhecimento não é nem pode nunca ser estanque, portanto, estamos sempre a aprender. Eu queria dizer, já para o que é isto, porque uma coisa simples. Eu, por exemplo, eu entrei no ano passado, como eu estou a referir há bocadinho, estou a redescobrir a minha lei que saí de lá de pequeno, e estou a tropeçar na história. Então, começou a ir a um arquivo, não vou dizer a cidade, começou a ir a um arquivo. Então, o senhor, que é um funcionário de arquivo, que não tem nada a ver com aqui, com o vosso trabalho, o oval, que estão a trabalhar, é sério, é um funcionário que estava a cumprir horário, das 9 às 5, e, portanto, isso é um arquivo morto. E veio-me reparar nas minhas sapatilhas, por acaso eram estas, estão meio sujas. Mas não era por estarem sujas, mas estava um gajo muito novo para ir consultar arquivos, para lá, pensava ele, que era novo. Eu acho que esta posição do arquivo morto, do funcionário que só lá está a cumprir horário, coisa que vocês não fazem, acho que é boa também. Também cumprimos horários. Sim. Ou tentam cumprir. Sim. Também é necessário. Exato. Deixa chegar a hora de ir embora. Bom, posso falar? Pessoalmente, acho que esta ideia de nova museologia, eu acho que não é uma ideia de futuro, acho que é uma ideia de presente. Acho que temos um bom exemplo aqui do que não será novo, mas sim, não será um futuro, mas sim um presente, na medida em que um espaço museológico deve ser um espaço de transmissão de conhecimento, de viver as coisas, não é? Tem que ser um espaço dinâmico. As pessoas têm que se envolver, têm que sentir o espaço, não é? Têm que se identificar. E eu acho que este espaço está bem conseguido nesse sentido. E acho que é só. Eu, quando penso no Museu Marítimo, penso em duas palavras imediatamente: visão e inovação. Acho que este museu traz à evidência aquilo que é uma urgência que me parece absolutamente generalizada no tecido museológico português, que é a urgência de projetos culturais. As instituições não têm projetos culturais. Não se pensam em termos de história, em termos de missão, em termos de possibilidades de trabalho, de potencialidades das coleções. E acho que este museu é, no panorama dos museus marítimos, a exceção, confirma a regra, tirando, faça-se justiça, de alguma forma não é como o Museu Municipal se achar. Porque tudo o resto, eu gostei de fazer mais comentários. Também está muito. Não é como Não, eu poder só também fazer agora aqui um bocadinho, não é apenas, mas sempre ainda agora há pouco tempo que vieram conversaram connosco e acho que visitei-o há pouco tempo. E acho que é um projeto também que está muito interessante, como outra dimensão, que é o Centro de, espero não estar errado, de Interpretação da Aforada, por exemplo, que é um projeto que eu acho que está muito interessante e que não sei depois em termos de programa cultural qual é o programa, mas em termos de projeto museológico, digamos, acho que é um projeto interessante. Isto só para também dizer que há coisas, e que estão a ser feitas coisas muito interessantes. Eu falei dos museus marítimos porque é a problemática de estudo que sim. Mas nós agradecemos, e se há uma palavra que eu utilizaria é, de facto, nós só podemos estar orgulhosos e quase, e muito contentes, com certeza, com o resto das pessoas que querem partilhar. Eu disse, eu sou um outsider. A minha ligação aqui ao mar é só laboral, sou do interior de Portugal, estava habituado a comer bacalhau e gosto muito. Ao vir aqui ao museu vejo outra perspectiva das histórias, acho interessante, e é um museu vivo, acho que isto é de ser partilhado com o resto das entidades, especialmente escolas. Acho que é muito interessante ter esta perspectiva, não é só vir ver os objetos. É preciso transmitir estes conhecimentos. E é isso que me ficou.
E obrigado. Comigo foi sobretudo a aprendizagem. Sexta-feira a apresentação de memórias. E vai-me ser muito útil. Ainda bem. Jaime? Eu confesso que ando muito desiludido com o país e com este raramente saio de casa já. E confesso que deu-me um novo alento conhecer esta equipa do Museu do Livro. Ainda bem. Exato. A mulher do leque, silenciosa, quer partilhar alguma coisa connosco? Não? E por aqui? Eu acho que foi uma experiência enriquecedora para todos, não só para vós, mas também para nós, equipa. Foi bom ouvir as vossas opiniões. E é bom saber que gostaram não só do museu, mas também do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela equipa do museu. Eu também ainda estou a aprender, porque estou aqui há cerca de 4 anos, por isso ainda tenho muito que aprender, mas é bom estar a crescer ao mesmo tempo que o museu e a aprender com o resto da equipa. Não é? Sim, e eu acho que é ótimo perceber que há mais pessoas que têm também, que pensam sobre as mesmas questões. Esta questão do acesso, que foi aqui apenas só abrimos mas que eu acho que o futuro será com certeza muito importante para o museu, porque vai de facto ser uma questão que vai estar muito presente que é uma discussão interna no museu, mas que pretende também que seja aberta a outros intervenientes. Isso eu acho que foi a primeira vez que o fizemos e foi ótimo para nós. Emanuel, queres falar tu? Falo eu? Pronto, eu também só dizer que de facto tinha estado cá há uma série de anos, portanto o novo Museu de Ilha de facto é um exemplo muito interessante. O trabalho com memória, já tínhamos conhecimento por várias comunicações que assistimos, mas pronto, eu acho que um bom museu é aquele que é palco de confronto de ideias, que seja estimulante para o confronto de ideias, que nos deixa preocupados, que nos traz preocupações, e aquele que nos faz pensar. E, portanto, eu saio daqui com a cabeça aqui a trabalhar e vai continuar a trabalhar durante as próximas semanas. E isso aceita como um elogio. É muito bom, é ótimo, exato. E pronto, então... uma coisa que tínhamos que dizer, que é eu e a Lorena, mais o Pedro Leite e o Miguel Rego, formamos o núcleo da oralidade do Minon. Pensamos que seria bom alargar um pouco este grupo de 4 pessoas. Porquê? Porque um agora não pode, porque está aqui, está além, etc. Por isso, se houver alguém que queira se associar a este pequeno grupo de 4 e transformá-lo em 6 ou 7 ou 8, sem compromissos nenhuns, mas é daquelas coisas que é necessário solidariedade e é necessário depois comprometimento. Quando chegarmos a uma altura em que precisamos, temos que estar lá. E, portanto, se alguém achasse interessante se juntar a este grupo, porque, como a Lorena disse há pouco, temos programa para o próximo ano, praticamente já desenhado, pois nós ficávamos muito contentes. Como digo, cada um dá o que pode e mais não é obrigado. Por isso, fica só depois, se alguém estiver nestas condições, depois que nos deixe... Mas podia especificar a colaboração... Planear os novos acontecimentos. Claro, ajudar a gerir os encontros, se não se divulgar na internet, eu ia pedir fazer... que falassem sobre essa questão, porque nós temos a confraria à espera. Exato. Então, deixe-me só assim, já mesmo para fechar a conversa, não por acaso fizemos algo no Museu Marítimo de Ilha, não é? E propusemos a ideia maluca de que nos acolhessem, não é?
é porque é um museu com coragem. E foi um museu que aceitou o desafio de ser o alvo da nossa reflexão em torno da memória. Portanto, eles sabiam que nós íamos pôr a maçã aqui acima e íamos lançar, fazer tiro ao arco com a seta da memória, a ver até onde podiam ir, não é? E, portanto, aceitaram este desafio de refletir connosco, de partilhar o caminho feito, o caminho por fazer, os 10 caminhos que nós referíamos hoje de manhã, a aprendizagem que fizeram com um e com o outro. Portanto, nós não viemos cá avaliar nada, viemos partilhar mundos, olhares, realidades, experiências. Mas eu gostava de dizer que ultrapassaram a prova com creches crescidas. Portanto, parabéns. Parabéns pelo trabalho realizado e pela consciência com que o realizaram e o realizam. Porque, apesar de tudo, eu pelo menos achei que nada muito bem nessas águas do bacalhau, não é? Parabéns pelo trabalho realizado e força para o caminho que têm pela frente. Uma questão que eu deixava em aberto e é, de facto, estaremos mesmo a pedir demasiado ao museu? Ou o desafio é aqui fazer uma reformulação que nos permita reposicionar cultura, museu e memória, tendo em atenção a situação que atravessamos, não é? Pronto, essa era a questão que eu deixava assim um bocadinho como para levarem no bolso da calça ou da saia. Obrigada. Então agora convido-nos Só uma última nota. Nos primeiros dias de novembro, o MINOM vai ter o seu encontro em Peniche. Por isso, será divulgado, chegará a vós essa divulgação do encontro, não do núcleo, mas do MINOM geral, do MINOM Portugal, que estará 2 dias em Peniche. Pronto, podes falar. Era só para então convidar-vos para irmos até à cafeteria do museu, convivermos um pouco e os confrades estão à nossa espera com uns petiscos bem deliciosos. Sim, são da confraria do bacalhau.